Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biolodúvidas. Eu sou Patrick Gomes, o seu professor de Biologia Geral, e você está no curso de Bioquímica para o ensino superior, onde hoje iremos falar sobre estrutura e função dos aminoácidos. Essa é a nossa sexta aula. Tem uma mosca aqui, velho. Nossa sexta aula hoje, porque eu já postei 5. E basicamente essas 5 aulas que eu postei foram aulas muito, mas muito fodas, que envolveram toda a questão de metabolismo energético. A minha última aula que eu postei foi sobre o metabolismo do glicogênio. Se você não viu, veja. Lembre que o cursozinho é continuado, uma aulazinha levando a outra. E se você caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo ao meu canal, que tem um curso rolando recentemente de bioquímica e um curso também rolando recentemente de farmacologia. Além do canal ter diversos quadros como Biossaúde e Biodesabafo. Então se inscreve no meu canal que vale muito a pena e deixa o seu like. O like é importante para poder o canal crescer. É o único pagamento que você pode me dar. É o like, velho. O like faz com que o canal cresça e se desenvolva, beleza? Então, essa aula aqui eu vou estar comentando para vocês. Comentando não, né? Explicando estrutura e função de aminoácidos, já visando a questão de uma aula sobre síntese proteica. Então tem aluno que quer aprender proteína, síntese proteica, mas não entende como acontece aí esse negócio de aminoácido, de onde é que ele vem, de como é que ele é formado, que molécula tem no aminoácido. Então essa aula aqui, ela é específica para duas coisas: estrutura do aminoácido e função do aminoácido. É isso que eu vou falar. Patrick, você não falou tal coisa. Eu estou dizendo agora o que é que eu vou falar. Estrutura do aminoácido e função do aminoácido. Oxi, e o aminoácido tem mais função sem ser formar proteína? Acompanhe a minha aula que você vai saber. Oxi, estrutura do aminoácido como é que ele é classificado? O que é uma cadeia lateral? O que é um grupo R? O que é grupo carboxila? Grupo amina? O que é aminoácido essencial, não essencial? O que são aminoácidos incomuns? Cara, a aula tá recheada com informação bacana. Então, sem mais delongas, roda a vinheta dos aminoácidos Charles Darwin. Então beleza, depois dessa introdução vai ser muito fácil de você entender esse baratão aqui que é o aminoácido. Olha ele aqui bonitão, a foto do Facebook e do Instagram dele. Eu tenho certeza que para a maioria não é novidade alguma ver essa molécula aqui de aminoácido, que vai possuir um grupo carboxila, vai possuir um grupo amina, um hidrogênio livre e uma cadeia lateral que a gente chama aqui de radical. Beleza? Então tá aqui um aminoácido que na maioria das vezes você vê que tem como função primária ser um componente de proteínas. Então os aminoácidos se unem para poder formar as proteínas. Ligações peptídicas acontecem, essas ligações peptídicas acontecem entre um grupo carboxila de um aminoácido com um grupo amina de outro e acaba acontecendo uma síntese por desidratação, que eu vou estar explicando daqui a pouquinho, onde acontece a formação das proteínas. Proteínas essas que vão ter de diferença a quantidade de aminoácidos, os tipos de aminoácidos e a sequência de aminoácidos. Agora o barato é que os aminoácidos, eles têm como função primária, de fato, compor as proteínas. Entretanto, os aminoácidos, eles também podem ter funções individuais e também podem ser prepulsores da existência da síntese de outras moléculas. Então se liga, uma função individual do glutamato, do aspartato e da glicina é serem neurotransmissores, então transmissão de impulsos nervosos. Para quem não sabe o que é esse negócio de neurotransmissor, é lá no tecido nervoso, quando está acontecendo o toque entre neurônios. E esse toque basicamente acontece de forma física e química. Na forma química, acontece a participação de neurotransmissores. Existem vários tipos de neurotransmissores, mas interessante é que dentre as opções que tem de neurotransmissor, o glutamato, o aspartato e a glicina são tipos de neurotransmissores. Então são aminoácidos tendo uma função aí individual bem interessante.
Uma coisa também importante é na questão de precursor. Eu vou colocar logo aqui. Olha só, os aminoácidos são precursores de cetoácidos, moléculas que eu citei quando eu estava falando de metabolismo energético. Cetoácido que acaba substituindo moléculas lá no processo de cadeia respiratória, no ciclo de Krebs também. Então, cetoácido é uma molécula que existe graças a aminoácidos. Há também a glicose, que do processo de gliconeogênese, eu falei para vocês que diversos aminoácidos, são os aminoácidos glicêmicos, são utilizados para a síntese de glicose, mas não é o aminoácido que vai virar a molécula de glicose, não. Quem assistiu a aula lembra, é através de transaminações que fazem com que o aminoácido perca o grupo amina e os derivados desse aminoácido acabem sendo utilizados para poder produzir a molécula de glicose. Então, ele também é precursor de aminas biogênicas, como a serotonina e a histamina, que tem funções aí bem específicas no nosso corpo, e também acreditem na produção de nucleotídeos. Os nucleotídeos, aí como as moléculas que formam o DNA e o RNA, também são moléculas que existem graças a precursores de aminoácidos. Então, os aminoácidos são usados também para a questão de síntese de nucleotídeos. Ah, Patricão, quer dizer então que são todos os aminoácidos que fazem isso? Não, pequeno gafanhoto. Tem os aminoácidos certos que são usados para poder participar desse processo de precursor. Beleza? Então, note que ele tem várias funções individuais. Se eu fosse você, eu botava aquela pausezinha e anotava isso que eu falei para você. Anote, quando você anota, você não esquece. Vá por mim. Ó, enquanto você nota, eu vou até citar aqui o seguinte, que existem aqui na questão. Ó, vá anotando enquanto eu vou aqui dizendo aqui algumas curiosidades. Existem neurotransmissores que são proteínas. E muitas proteínas, daqui a pouco eu vou estar citando para vocês, que são formadas por aminoácidos incomuns. Sim, tem aminoácidos que são comuns e tem aminoácidos que não são comuns. Eu lembrei aqui agora de um aminoácido que ele não é comum, que ele vai estar participando aí também da questão de neurotransmissão, que é o GABA. Olha, eu tossi agora quando eu falei em GABA. Meu Deus do céu, calma. Respira, Patrick. Beleza, minha gente. Tá ligado que a gente é de carne e osso, né? Então bora-se embora. Sim. E também no transporte de grupos aminas, anota isso também. Quando você vê o ciclo da ureia ou o ciclo da ornitina, antes de acontecer essas sínteses ali, aconteceu as transaminações dos aminoácidos, tá ligado? Então, essa transferência de grupos aminas, quem também está realizando são os aminoácidos, ok? Bom, espero que tenha anotado. Vamos embora. E aqui está, basicamente, os aminoácidos de livros, os mais comuns que existem. A alanina, a arginina, a asparagina, o ácido aspartico, a cisteína, o ácido glutâmico, a glutamina, glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, prolina, serina, treonina, triptofano, tirosina e a valina. São aminoácidos aí que eu chamo de comuns, porque são eles basicamente que vão estar formando as proteínas dos seres humanos. Eu vou citar aqui seres humanos, eu não vou citar seres vivos não, tá? Seres humanos. Ah, Patricão, e a gente pode perceber aqui que vai ter o grupo amina, vai ter o grupo carboxila, vai ter o hidrogênio e vai ter a cadeia lateral, o grupo R. E perceba que vão existir 20 radicais diferentes. Para cada tipo de aminoácido vai ter o seu radical, vai ter a sua cadeia lateral, que daqui a pouquinho eu vou falar para tu os grupos de aminoácidos por cadeia lateral. Existe também uma classificação dos aminoácidos com base na cadeia lateral. Agora, um fato interessante é o seguinte, que olha só, o posicionamento das moléculas acaba sendo importante para a questão da ativação e desativação da molécula. Olha só, tomando aqui como exemplo o gliceraldeído, que é uma molécula glicana, você percebe aqui que na molécula de gliceraldeído, essa moléculazinha, esse grupo aqui, hidroxila, ele se encontra do lado esquerdo. E aqui ele se encontra do lado direito.
Nas moléculas glicanas, elas utilizam basicamente a forma D, onde o grupo hidroxila se encontra do lado direito. E quando vai acontecer aí a ligação de moléculas de monossacarídeo, digamos assim, esse monossacarídeo, que é uma molécula lá de glicose, sei lá, vou citar aqui glicose, sempre vai estar na forma de D-glicose. A mesma coisa acontece com os aminoácidos, só que com os aminoácidos é diferente. Olha só, eu tenho aqui a forma L-aminoácido e a forma D-aminoácido. Na forma L-aminoácido, o grupamento amina se encontra do lado esquerdo. Na forma D-aminoácido, o grupamento amina se torna na forma direita, está no lado direito. Então, a forma de aminoácido L, o grupamento amina está do lado esquerdo. Na forma D, o grupamento amina está no lado direito. Sim, Patrick, e o que é que isso tem a ver? No corpo humano, a gente percebe que os aminoácidos ativos que vão estar formando as proteínas, todos estão na forma de L-aminoácidos e não na forma D. Isso acaba sendo interessante porque quando o aminoácido está na forma D, ele não vai ser capaz nem de ligar, nem de fazer ligação peptídica e nem de se ligar com outras moléculas receptoras, digamos assim. Então, para o aminoácido estar ativo, ele tem que estar na forma L-aminoácido. Como vocês podem perceber, nessa imagem que eu coloquei aqui, todos os aminoácidos estão com o seu grupo amino do lado direito. Então, aqui está tudo como se fosse na forma de aminoácidos. Mas o nosso corpo ele se encontra na forma de L-aminoácido. Então, é simples. D, grupamento amina do lado direito. L, grupamento amina do lado esquerdo. E, como eu falei agora há pouco, existe uma interação estereoespecífica, que é a ligação que acontece entre o aminoácido com alguns receptores. Eu coloquei aqui uma imagem ilustrando uma ligação peptídica, mas eu não quero aqui enfatizar agora na ligação peptídica, e sim enfatizar que esse grupamento aqui amina, esse grupamento aqui R e esse grupamento aqui carboxila, eles podem interagir com outras moléculas. Essa interação ela só vai acontecer se o aminoácido estiver na sua forma L-aminoácido. Quer dizer então que o grupamento amina pode estar se ligando a um outro receptor sem ser outro aminoácido? Pode, assim como o grupo R e assim como o grupo carboxila. Beleza? Então chamo isso daí de ligação de interação estereoespecífica. Ela vai ser uma ligação feita através de uma conformação bem específica, tá bom? Com relação aos tipos de aminoácidos, você vai ver que tem os aminoácidos essenciais, que são aqueles aminoácidos que o meu corpo precisa obtê-los para poder formar as suas proteínas e também ter as suas funções individuais. Dentre eles vai ter a arginina, a histidina, a isoleucina, a leucina, a lisina, a metionina, a fenilalanina, a treonina, o triptofano e a valina. Esses aminoácidos, por sua vez, são aminoácidos que eu adquiro na minha dieta. Já a alanina, o aspartato, a asparagina, a cisteína, o glutamato, a glutamina, a glicina, a prolina, a serina e a tirosina são aminoácidos que o meu corpo sintetiza, diga-se de passagem, a partir de outros aminoácidos, tá bom? Então, eu tenho aminoácidos que o meu corpo produz e eu tenho aminoácidos que o meu corpo não produz, ok? Com relação à diferença a classificação, ou melhor, que acontece entre os aminoácidos conforme a sua cadeia lateral, você vai perceber que vai ter aminoácidos de cadeias lateral apolares, também chamados de alifáticos, grupos de aminoácidos aromáticos, grupos de aminoácidos apolares não carregados, grupos de aminoácidos carregados positivamente e grupos de aminoácidos carregados negativamente. Beleza? Bom, com relação aos grupos R apolares, apolar, o nome já está dizendo, são grupos que a sua cadeia lateral não tem polaridade. Além de não ter polaridade, eu também vou dizer que não tem cadeias fechadas. Note que as cadeias laterais são abertas.
são abertas. E um detalhe importante, esse grupo de aminoácidos, como a glicina, a alanina, a prolina, a valina, a leucina, a isoleucina e a metionina, são responsáveis pelas interações hidrofóbicas da proteína com outras moléculas. Então isso é muito comum acontecer. Lembre, a gente vê assim um aminoácido isolado, mas a gente também tem que ver ele no aspecto de proteína. Então, esses aminoácidos aí, em se tratando de proteínas, são responsáveis pelas interações hidrofóbicas que acontecem. Com relação aos grupos aromáticos, dentro desse contexto de proteína se interagindo com outras moléculas, os grupos aromáticos são importantes para ligações, para interações hidrofóbicas, assim como os apolares, e também ligações de hidrogênio da proteína com outras moléculas. O que vai marcar aqui de incomum entre a fenilalanina, a tirosina e o triptofano é a questão de anéis aromáticos ou anéis benzênicos. Cadeia fechada com esses anéis aqui. Note que nenhum aminoácido vai ter esse anelzinho aqui aromático. Ok? O grupamento aqui, no caso de grupo carregados positivamente. Beleza, esses grupos aqui, eles são grupos polares que podem se ionizar, podem receber prótons. Isso acontece porque, note que essa cadeia lateral tem a participação de um grupo amina. Olha só aqui, a lisina vai ter um grupamento amina, a arginina vai ter 2 grupamentos amina e a histidina vai ter 1. Isso aqui é na cadeia lateral, eu não estou contando aqui com o da cadeia principal, da cadeia lateral. E esse grupamina, ele acaba aí atraindo prótons e graças a isso a gente chama isso de uma cadeia positivamente, pode ficar positivamente. Então são carregados positivamente graças à participação desse grupo amina na cadeia lateral, que é o que não acontece com as cadeias polares não carregadas, tanto porque não vão ter esse grupo amina, como também não vão ser capazes de se ionizar. Beleza? Então aqui você vai perceber que esses aminoácidos aqui, como a serina, a treonina, a cisteína, a aspargina e a glutamina, são aminoácidos que, graças a ele, a proteína pode fazer ligações de hidrogênio e também pontes de sulfeto com outras moléculas ao qual a proteína esteja se interagindo. E por fim aqui, os grupos R carregados negativamente, e você vai perceber que eles têm grupos carboxila na sua cadeia lateral. Além de possuir o grupo carboxila da cadeia principal, da cadeia lá do aminoácido com o grupo amina, aqui vai ter o carboxila na cadeia lateral. Então você vai perceber que tem essa diferença entre os grupamentos laterais que acontece com os aminoácidos. Esse tipo aqui de informação é muito comum cair em prova de faculdade e é muito comum cair também em prova de mestrado. Então dê um pause e faça essa anotação, beleza? Se você não entendeu o que eu falei, você volta e você acaba aí recapitulando o que eu falei. Eu estou falando um pouco rápido porque alguns comentários me disseram, uma crítica construtiva, foi que eu falasse um pouco mais rápido para poder a aula não ficar tão longa demais. Então eu estou aqui sendo mais um pouco objetivo nas informações. Ok? Beleza. Olha só, além de ter os aminoácidos comuns, como eu falei agora há pouco, tem os aminoácidos incomuns, ou não tão comuns, que são aminoácidos que sofreram um processo de modificação pós-traducional. Depois que aconteceu a produção da proteína, esses aminoácidos acabaram sofrendo aí algum tipo de transformação. Eu não vou aqui enfatizar de um por um, entra mais como uma curiosidade. Olha só, o 4-hidroxiprolina é um aminoácido muito comum da proteína de colágeno, só um exemplo. Assim também como o 5-hidroxiprolina, são aminoácidos comuns na proteína de colágeno. Então pode ser que aconteça de você estar lendo um livro e você vê tal proteína, tal aminoácido compondo aquela proteína. E você, peraí, eu nunca ouvi falar nesse aminoácido antes. É porque são aminoácidos incomuns, aminoácidos que foram sintetizados ou foram modificados em processos pós-traducionais, ok? Beleza, uma outra coisa interessante que você tem que saber sobre o aminoácido é que ele pode ser ionizado. Eu falei agora há pouco, quando eu falei lá com relação aos grupos de aminoácidos,
com base a sua cadeia lateral, é que ele pode ser ionizado. E essa ionização ela vai depender muito do pH. Então, olha só aqui. Eu tenho aqui um aminoácido não ionizado, digamos assim, e aqui eu tenho um aminoácido ionizado. Aí eu chamo o aminoácido de... eu posso estar chamando o aminoácido que está ionizado de ziterionic. Eu vou chamar aqui de ziterionic. Na forma ziteriônica, tá em inglês, mas eu vou colocar em português. Tem a forma ziteriônica. A forma ziteriônica de um aminoácido é quando ele está ionizado. E por o aminoácido ter em sua molécula, em sua fórmula estrutural, um trecho ácido, que no caso é o grupo carboxila, e um trecho básico, que é o grupo amina, aí a gente costuma dizer que o aminoácido ele tem característica anfotérica. Beleza? Isso aqui também entra como um aspecto mais estrutural, aprofundado de nomenclatura. Então, anfotérica, ácidos e básicas. Beleza? E a questão de ziteriônica é a forma, no caso, ionizada. E aqui ela está bi-ionizada. Como você pode perceber, é uma forma bi-ionizada. Ok? Beleza. Uma outra coisa que eu queria que você soubesse com relação aos aminoácidos, ao que compete ligação peptídica. Então, os aminoácidos eles se unem através de ligações peptídicas. Essa ligação ela também é bem específica. Ela acontece com o grupo amina de um aminoácido com o grupo carboxila de outro. E olha só aqui. Acontece que o seguinte, o grupo hidroxila do grupo carboxila acaba se unindo com a molécula de hidrogênio do grupo amina do outro aminoácido e como vocês sabem, né, a OH com H vai formar água. Então nós dizemos que isso é uma síntese por desidratação, ok? Uma enzima muito importante para esse processo de união de aminoácidos é a peptidiltransferase. Ela quem vai estar atuando no processo de ligação dessa molécula, ok? Olha só aqui, uma coisa também importante com o que compete nomenclatura. Você já ouviu falar o nome de resíduos de aminoácidos? É porque os livros, eles costumam tratar o aminoácido não como nome aminoácido, e sim como resíduo de aminoácido. Não é assim. Quantas proteínas formam aquele aminoácido? Não, é quantos resíduos de aminoácidos formam aquela proteína. Então aqui você pode perceber que a gente tem 1, 2, 3, 4. Aqui é uma proteína formada por 4 resíduos de aminoácidos. E aqui está as suas cadeias, as suas respectivas cadeias laterais. Agora também pode acontecer que você vai ter uma extremidade N-terminal, que é a extremidade que tem o grupo amina, e a extremidade C-terminal, que é a extremidade que tem o grupo carboxila. Ok? Então eu posso também classificar o aminoácido como básico e como ácido, dependendo do grupo livre que aquele aminoácido se encontra. Se o aminoácido se encontra com um grupo terminal N, então eu digo que ele é básico, porque é um grupamento amina. Se eu encontro o aminoácido com um grupo terminal livre, um grupo terminal C, no caso, um grupo carboxila, eu digo que é um aminoácido ácido. Isso também entra no aspecto de nomenclaturas que você pode também estar encontrando em livros, ok? Lembre que o nosso foco aqui não é provar que temos total sabedoria de todos os tipos de aminoácidos. Não. É um curso que faça com que você aprenda. Ah, eu já vi no livro esse termo, N-terminal, eu nunca aprendeu. Aprendeu agora. N-terminal é a parte do aminoácido que termina com o grupamento amina. C-terminal, a parte do aminoácido que termina com o grupo carboxila. Pode parecer besta para você, que talvez já soubesse dessa informação, mas tem muito estudante universitário que não sabia e tinha dúvida disso. E agora eu tirei. Beleza? A proteína, ela é feita, né? A união dos aminoácidos, eu não vou enfatizar aqui isso aqui, mas a união dos aminoácidos, ela é feita graças a um processo de transcrição e posteriormente tradução, e a tradução justamente é o que acontece no citoplasma, que vai acontecer a ligação desses aminoácidos. Porque eu estou falando aqui de um modo bem individual de aminoácido, mas lembre que a formação da proteína, colocando como função primordial aminoácido na formação da proteína, essa formação de proteínas acontece no citoplasma. Em uma outra aula eu vou estar falando para vocês
como acontece essa síntese. Síntese essa que está ligada diretamente à questão de informação genética. O gene, que é trechos ativos do DNA, eles acabam possuindo informações de quais aminoácidos irão compor aquela proteína. Então a informação passa para uma molécula de RNA mensageiro, que pode estar sofrendo um processo aí também de splicing, de modificação, e posteriormente vai acontecer o processo de formação de uma proteína no citoplasma. Patrick, sempre que vai acontecer uma ligação peptídica tem a ver com código genético? Tem. Nem sempre o que você conhece como proteína é uma proteína em si. Talvez seja um peptídeo, um tripeptídeo, um oligopeptídeo, até se tornar uma proteína. Olha só, quando você chama de dipeptídeo, 2 resíduos de aminoácido. Você chama de tripeptídeo, 3 resíduos de aminoácidos. Acima de 3 resíduos de aminoácidos, você vai chamar de oligopeptídeo. Agora, moléculas que têm um peso menor do que 10.000 Daltons, eu vou chamar isso de polipeptídeo. Agora, moléculas que têm uma quantidade de aminoácidos superior a 10.000 Daltons, aí eu vou chamar essa proteína, eu vou chamar essa molécula de proteína. Então, acima de um peso molecular de 10.000 Daltons, vai ser uma proteína. E isso é aminoácido pra caramba. Então, o tamanho do aminoácido, ele tem a ver com a função? Não necessariamente. O que tem a ver com a função de um aminoácido é a forma do aminoácido, é o grupamento radical do aminoácido. A cadeia lateral do aminoácido também é muito importante ao que compete a função que aquele aminoácido ele vai ser submetida. Para quem não sabia, a angiotensina, que é uma proteína aí, eu vou chamar de proteína, mas no caso é um dipeptídeo aí muito comum. A angiotensina, muito usada no ciclo da angiotensina, no ciclo, tem um ciclozinho que recebe o nome angiotensina, ciclo da... eu esqueci agora o nome do ciclo, que acontece graças aos rins, que faz com que a pressão aumente ou também diminua. É o ciclo da angiotensina. Eu vou chamar aqui ciclo da angiotensina, que eu agora não me recordo. A ocitocina, que também vai exercer papel aí de hormônio, e a vasopressina são hormônios que, na verdade, não são proteínas em si, são dipeptídeos. Então, note que a função individual do dipeptídeo é tão importante como a função total de uma proteína. Por isso que é importante você entender aminoácidos antes de você entender a proteína como um todo. E para finalizar, aqui você vê 2 tipos de proteínas, basicamente ditas. Uma proteína aqui formada apenas por uma cadeia, eu chamo isso aqui de cadeia, uma cadeia peptídica. Olha só aqui, uma cadeia polipeptídica. E aqui eu tenho com várias cadeias polipeptídicas que se uniram para poder formar uma proteína. Então você vai ver que tem proteínas formadas por uma cadeia polipeptídica e uma proteína formada aí por mais de uma cadeia polipeptídica. Aqui eu posso usar como exemplo o citocromo C e aqui eu posso usar como exemplo a hemoglobina, que vai ter aí quatro cadeias polipeptídicas formando aí a questão da proteína hemoglobina, que vai ter as cadeias alfa e as cadeias betas. As cadeias alfas que vão ser iguais entre si e as betas que são iguais também entre si e diferente das outras cadeias. Basicamente é isso. Talvez eu tenha me confundido com relação à nomenclatura de quem é igual e de quem é diferente, mas é basicamente isso que acontece. Então, 4 cadeias polipeptídicas formaram aí a proteína. Agora sim você está apto para entender como acontece a formação de uma proteína, porque você viu de fato a função do aminoácido e a estrutura do aminoácido. Esse era o foco da minha aula, do curso aqui de bioquímica. Você entender a função e entender a estrutura de um aminoácido e como ele está classificado. Cansei, velho. Velho, cansa pra porra da aula. Deixa o seu like é muito importante para o desenvolvimento do canal.
deixa o seu like e no final deixa o seu comentário também, porque ajuda muito o canal a crescer. Se você está gostando do curso também, comente aqui embaixo, beleza? Eu fico por aqui, eu sou o Patrick Gomes do canal Biolodúvidas. Beijo, valeu e até a próxima!